Amém. Glória a Deus, igreja. Mais uma aula. Amém. Glória a Deus por isso. E vamos orar, abençoar, nossa aula de hoje. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui para aprender do Senhor. Nós te pedimos sabedoria e entendimento, Deus, da palavra. Paizinho querido, que venhamos, Deus, praticar o ensino dessa noite. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje, sexta lição, é um assunto muito interessante, porque vai falar do profeta Abacuque. Amém? Mas antes disso, vamos adorar o Senhor um pouquinho. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Jesus. É uma música que você conhece e declare isso verdadeiramente para adoradores como você. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador.
Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Lição 6. Abacuque expõe suas dúvidas em oração. O tema da nossa revista, tá assim. O verso chave, né? O verso bíblico chave. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? O que é altaneiramente? Que voa ou sobe a grandes alturas. Ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, o Senhor me leva a lugares altos. O Senhor me coloca em grandes alturas. Amém? Abacuque, tá um pouquinho da história dele, um profeta. Ele entra no grupo dos profetas menores, ok? Viveu durante o reinado de Joaquim. Nesse reinado é o qual levou a nação de Judá ao caminho da destruição moral e espiritual. Certo? Nessa época, Abacuque vive aí nesse reinado de Joaquim e o rei Joaquim foi que levou aí Judá a um caminho triste, errado, né? Moral e espiritual. Profetizou no período aí de 605 a 600 a.C., tá? Antes de Jerusalém ser invadida, né, por Nabucodonosor, certo? E isso aconteceu antes de Nabucodonosor ir lá e levar o pessoal cativo, né? Tirou o pessoal, levou em exílio. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias, ou seja, viveu na mesma época, tá? Que Jeremias. No livro de Abacuque, não encontramos o profeta falando com o povo, dando recado de Deus para o povo, mas encontra Abacuque conversando com Deus, ou seja, expondo suas dúvidas. Certinho? Aí tem logo de cara uma pergunta: você tem dificuldade para entender a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós nos deparamos em aceitar o que Deus quer, ou não está entendendo o que Deus está querendo com tal situação. Então, essa pergunta: tem dificuldade de entender a vontade de Deus? Porque quando a gente olha assim, pensa todo o que eu falei agora, um pouquinho de Abacuque, no livro não levar o profeta ao povo, mas Abacuque vai direto a Deus, vai direto expondo suas dúvidas. Então, nós temos dificuldade de entender o que Deus quer, o que o Senhor deseja. No primeiro tópico de estudo, já sabemos quem foi o profeta Abacuque. Não tem muito o que falar de Abacuque. A Bíblia, os históricos, não nos revela muito quem é Abacuque. Certo? É um dos profetas menores, viveu na época de Jeremias. Não se via Abacuque levando palavra de Deus ao povo, mas sim, levando suas dúvidas, seu choro, suas perguntas, tá? Então, vamos lá. A dúvida da oração não respondida. Olha só, uma dúvida de uma oração que Abacuque fazia, que ele não conseguia ouvir a resposta. Abacuque não conseguia entender o aparente silêncio de Deus. Deus em silêncio é uma situação, para quem está aqui, né? Muito complicada, muito difícil. E eu acredito, eu imagino como o Abacuque viveu esse tempo onde ele pensava: minha oração não está sendo ouvida. Minha oração não chegou diante do Senhor. Não estou ouvindo resposta. Então eu acredito que ele ficou muito agoniado por não entender o silêncio de Deus, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É uma das perguntas de Abacuque. Mas, Senhor, até quando? Nós já fizemos essa pergunta. Não é verdade? Nós já fizemos. Até quando, Senhor, isso vai acontecer?
Até quando eu vou clamar por tal situação, por tal peleja, e o Senhor não está me ouvindo? Nós temos feito, tá aí, ó, tem feito algum pedido para Deus e parece que não está te ouvindo, o Senhor parece que não está te ouvindo. Você fica assim pensativo com tantas interrogações, não é verdade? Abacuque viveu assim também. Abacuque estava preocupado com a nação, pois a violência, a destruição, contendas e injustiça tomava conta daquele país, daquela nação. Ele estava preocupado com a nação. Coisas que Abacuque viveu de preocupação, de angústia, de como o povo estava vivendo com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta contenda, nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje. É algo semelhante ao que Abacuque estava vivendo. Só que Abacuque, ele chegava em Deus, Senhor, até quando? Senhor, por que disso? Por que daquilo? Vamos ver mais na frente. Então, nesse primeiro tópico, a dúvida na oração não respondida, da oração não respondida. Eu falo, até quando, Senhor, não vai me ouvir? Até quando, Senhor, tu não me escutarás? Você se preocupa com a violência e a injustiça do mundo? Tem orado a Deus pelos líderes mundiais e governantes e autoridades? Como é que está isso em você? Você se preocupa com isso tudo? Ah, sim, eu me preocupo. Tá, a segunda pergunta é, tem orado? Tem orado? Tu sabe o que Abacuque fazia? Ah, ele só perguntava. Só ficava perguntando para Deus, até quando, até quando, até quando? Não. Abacuque intercedia. Abacuque orava pelo povo, ele se preocupava com o povo e orava. Lembre-se 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Gente, isso aqui é, olha só, nesse texto de 1 Timóteo 2, eu quero que você veja aí. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. E eu quero que você sublinhe isso aqui, ó. Para que tenha uma vida tranquila e pacífica. Sublinha isso no seu livro, na sua revista. Se não tem, acredito que tem, escreva. Sabe por quê? Presta atenção nesse versículo. Antes de tudo, 1 Timóteo, ele nos ensina, ele nos exorta. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos. Ele não está falando assim, só aquele que você gosta. Só aquele do seu partido. Não está falando isso, não. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Quem são as autoridades? Brasil, Estado e município. País, no caso, né? Aí tem assim, e ele ainda conclui o texto bíblico. Ele ainda dá o resultado para as súplicas, as orações, intercessões, ações de graça. Ele dá o resultado disso. Se você fizer isso, você precisa fazer isso para que tenha paz, vida tranquila. Ó, para que tenhamos, todos nós, uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Viu só? O resultado das suas orações, das suas intercessões, terá este resultado. É para ter este resultado. Ok?
para que tenhamos vida tranquila. Amém? Sublinhou aí? Glória a Deus por isso. Então, deixa eu tirar minha canetinha aqui. Vamos lá. Abacuque tinha muitas dúvidas. Por que de tanto sofrimento? Por que de tanto desastre? Por que da fome? Por que de tanta pobreza? Por quê? Por quê? Ele tinha essa dúvida. Sabia que Deus era o Deus soberano. Mas tinha. Nós temos. Não é verdade? Ele não tinha medo de gritar e perguntar ao Senhor por que ele não estava fazendo nada. Eu vou voltar a um estudo que a gente fez lá atrás, quando eu comentei sobre ficar se lamuriando, ficar questionando, pondo Deus na parede. Quando Abacuque, ele expõe suas dúvidas, ele dá o grito, mas ele não dá esse grito de socorro, esse pedido, essas dúvidas, com ira, com raiva, com ressentimento de Deus. Não. O que Abacuque está passando ali para Deus com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, com esse grito de socorro, é, Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor está parado, quieto, e o teu povo sofrendo? Mas não que Abacuque está pressionando Deus ou está desrespeitando Deus. Ok? Vamos lá, mais para frente, tá? Vai clarear mais sobre esse assunto. Olha aí, Abacuque não fez isso irado, não fez, porque se tivesse feito, Deus teria exortado, estaria na Bíblia para dizer assim, olha, eu exortei Abacuque, então não faça também, não faça assim. Abacuque, ele não fez isso irado. Deus tinha exortado ele lá justamente para ensinar eu e você. Ok? O salmista disse, lá Salmo 142, 1 e 2, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Abacuque fazia isso? Fazia? O salmista também declara que fazia isso. Ele expõe as dúvidas, ele coloca a voz, ele clama ao Senhor, ele coloca na presença do Senhor a tribulação dele, do salmista. Ele põe diante do Senhor o que está te agoniando, o que está te incomodando, o que está te perturbando. Ele expõe ao Senhor. Deus responde a Abacuque. Não da forma que Abacuque está querendo ouvir. Porque muitas vezes nós esperamos de Deus, perguntamos, queremos resposta, mas queremos que Deus responda do jeito que eu quero. Porque do jeito que eu quero é que vai me satisfazer. É que vai me realizar. Da forma que eu quero é que vai me realizar. Só que Deus responde a Abacuque? Responde. Mas não responde da forma que Abacuque quer, que Abacuque deseja, que ele esperava. Deus disse que estava levantando uma nação forte e terrível, que usaria como instrumento de castigo contra o seu povo, o povo de Deus. Deus responde a Abacuque, Abacuque, é o seguinte, vai vir um povo, nação forte, terrível, que vai fazer com que o povo seja castigado, que o povo sofra. Deus é soberano e pode usar qualquer nação para cumprir seus planos. E Abacuque entendeu isso. Ele entendeu que Deus é Deus e Deus faz do jeito que acha que é melhor para fazer. Porque o que acontece? Abacuque está clamando, está pedindo, Senhor, tu não me responde, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está calado, o Senhor não fala nada, o Senhor não faz nada. Ele diz, vou fazer. Mas através de uma nação forte e terrível. Porque o povo precisa entender que eu sou Deus. E que eu sei como deve acontecer, como deve ser feito, como eu devo fazer para que isso melhore, para que isso se organize do meu jeito. Eles precisam entender isso, que eu sou Deus e Deus deste povo. Certo, pessoal?
Segundo, a dúvida sobre os métodos de Deus. Como que Deus trabalha? Como que Deus vai trabalhar com esse povo assim? Então, as dúvidas sobre os métodos de Deus. A segunda dúvida de Abacuque é como Deus pôde usar uma nação idólatra para castigar seu povo. Quando Deus fala lá no primeiro, vou colocar uma nação forte e terrível para castigar o meu povo. Ele fica, mas como é que pode? Deus levanta uma nação idólatra, usa uma nação idólatra para castigar seu povo, para ensinar seu povo. Só que através disso, Abacuque reconhece a pureza e a santidade de Deus. Ele reconhece pureza e santidade, mas não entende como pode tolerar os que procedem perfidamente. Ele compreende, ele aceita, Abacuque aceita a decisão de Deus. Mas ele não entende como é que Deus tolerava aquele povo. Os que procedem perfidamente, os que procedem errado, né? E pode ficar calado. Não entende como é que Deus pode ficar calado. Quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Quando o idólatra vai lá, devora o que é justo porque é o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu, nação de Deus, como que o Senhor fica calado? Como pode o Senhor ficar calado quando o terrível vai lá e ataca e devora o povo de Deus? Abacuque, ele aceitou a decisão de Deus, mas não entendia como podia acontecer isso, como podia Deus tolerar, como podia Deus ficar calado. Ele respondeu à soberania e que tem todo o direito de fazer o que deseja. Abacuque entendeu. Não, Deus tem todo o direito de fazer o que ele acha que é certo. Embora não entendesse, mas aceitou a vontade de Deus e expressou sua confiança. Não entendeu, mas aceitou a vontade de Deus. Ele confiou em Deus. Abacuque 1:2 diz, não morremos. Não morremos. Ok? A confiança, ela é primordial na vida de um crente. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu aceito o que Deus quer na minha vida. Eu não estou entendendo porque Ele está fazendo isso, mas eu aceito. Eu confio nele. Você, às vezes, como o profeta, tem dificuldade em entender os caminhos do Senhor? Muitos de nós, muitos crentes, têm dificuldade de entender os caminhos do Senhor e muitos têm dificuldade de aceitar, como Abacuque aceitou. Abacuque nem entendia direito, mas ele disse, então, Senhor, é de ti eu aceito. Lembre-se, Isaías 55, 8, 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha, o pensamento de Deus, o caminho do Senhor é mais alto. Abacuque resolveu esperar a resposta de Deus na torre de vigia. Quando falamos assim, livro de Abacuque, já lembramos logo a torre de vigia. Ele se colocou na torre para esperar a resposta do Senhor. Ele se colocou vigilante para receber a resposta do Senhor. Certo? Olha só. Resposta de Deus. Olha a resposta de Deus para Abacuque. Escreve em tábuas bem grandes para que todos, até aqueles que passam correndo, pudessem ler. Lembra deste? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus fala assim, Abacuque escreve.
Escreve em tábuas grandes, porque até aquele que passa correndo vai conseguir ler. Escreve: eis soberbos, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Foi aqui que Paulo encontrou provas sobre a justificação pela fé em Romanos. Vamos lá, a Bíblia agora. Livro de Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz assim, ó. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, pela fé. Pela fé. Então, o apóstolo Paulo, ele encontra provas em cima do livro de Abacuque. Gálatas 3:11, vamos lá? 3:11. Se eu tiver muito rápido, você pode pausar o vídeo, tá bom? Gálatas 3:11 diz assim, olha. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém? Glória a Deus. É aceito pela fé, ok? Tópico 3. Dúvida transformada em louvor. Lembra que ele começa perguntando. Ele pergunta como é que pode tanta pobreza, como é que pode tanta fome, como é que pode. Mas no final ele adora. No final, por mais que ele não entenda, mas ele aceita. Quando eu aceito o que Deus tem, eu preciso adorar. Abacuque começa questionando, mas termina com uma oração de louvor. Ele se humilha perante o Senhor, ele pede misericórdia e ele começa a adorar. Verdadeiro adorador. Ele se humilha, ele pede a sua misericórdia, ele pede o seu perdão e ele adora. Ele adora. Abacuque, no fim de sua oração, disse que mesmo que as colheitas, isso é lindo, mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos e a sociedade sofresse fome e pobreza, ele continuaria confiando no Senhor. Nas orações de Abacuque, disse que mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escasso, a sociedade tivesse fome, fosse pobre, ele continuaria confiando no Senhor. Que fé! Será que você conseguiria declarar essa fé? Senhor, eu estou sem serviço. Senhor, eu não estou conseguindo comprar alimentos. Senhor, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, mas eu vou continuar te adorando. Será que teríamos essa coragem de declarar isso? Ou nós somos daquele que, quando o barco balança muito, queremos pular fora? Não é verdade? Então, que essa passagem, que essa oração de Abacuque possa nos ajudar nos momentos de hoje. Nos momentos de hoje, porque Abacuque viveu isso. O que nós estamos vivendo, Abacuque viveu na sua época. Ele mesmo fala, como é que pode, Senhor? Como é que pode tanta violência, tanto desastre, tanta fome? Nós estamos vivendo isso hoje. Então, Abacuque, no fim de sua oração, disse que mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos, a sociedade passasse fome, fosse pobre, ele continuaria confiando no Senhor. Ele continuaria adorando o Senhor. Isso é fé. E que possamos aprender com Abacuque.
não pondo Deus na parede, porque ele não fez isso, como eu comentei, senão Deus tinha nos ensinado aqui, que tinha exortado Abacuque, tinha falado para ele que ele estava errado, para nos ensinar também. Ele perguntava para Deus com respeito. Ele não entendia porquê de tanto silêncio, mas ele aceitou a decisão de Deus. Amém? Nossa tarefa de casa, lembra? Muito bem. Nossa tarefa de casa é o seguinte: moramos no Tocantins e vamos interceder pelo Tocantins. E você e eu, nós vamos escolher mais 2 estados. Você escolhe esses 2. Um é o Tocantins. Esse tem que ter na nossa oração, na nossa intercessão. E você vai escolher mais 2, então 3, tá? Você escolhe esses 2 e você vai interceder pelos estados que você escolher. Claro, você quer orar por todos? Glória a Deus. Glória a Deus, é de Deus. Amém? Então essa é a nossa tarefa. Interceder pelos estados brasileiros. Amém? Glória a Deus por isso. Até a próxima aula, até a próxima quarta. Não esqueça, essa atividade é para agora, tá bom? Deus abençoe.